lemos um versículo que ninguém sabe, estáis vós apercebido, porque ninguém sabe o momento, ninguém sabe a hora, Jesus não marcou, ele deu somente indicadores, e Paulo aqui vai ampliar, porque Paulo é o grande teólogo que amplia aquilo que Jesus falou de maneira geral. Paulo disse assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. É bom explicar esses termos aqui, porque dormir aqui, eu vou tocar em termos gerais, mas é preciso entender que dormir aqui não está se referindo ao nosso espírito. Se morrermos hoje, aleluia, o nosso corpo vai ficar frio já já, mas o nosso espírito sai do corpo, tá bom? Porque há várias passagens na Bíblia e mostra que quando o seu espírito, quando você morre, o teu espírito ele sai do corpo. E aqui na apostila nós vamos falar sobre o estado intermediário dos mortos. O que é isso? É a vida após a morte, tá certo? Como era antes de Jesus, a vida após a morte, antes de Jesus. A Bíblia diz que antes de Jesus todos desciam para baixo, com uma divisão. Um lado era o paraíso, em que Abraão estava com aquele senhor e morreu, que era um mendigo, mas temia a Deus. Diz a Bíblia que ele estava no paraíso. Mas o rico morreu e estava no Hades. O Hades é uma palavra grega que significa inferno, prisão. Ou seja, quando a pessoa morre sem Cristo, ela desce ao Hades. Porque a Bíblia diz: depois da morte segue-se o juízo. Ou seja, o juízo para alguém que não conhece a Cristo, que rejeita a sua palavra, é no momento que ele morre. No momento que ele morre, diz a Bíblia, que ele desce aqui para as regiões inferiores da terra. Vocês sabiam que o Hades está aí no seio da terra? Foi Jesus e falou. Vamos ver um texto bíblico, só para a gente, são pontos escatológicos, a gente vai tocar. Vamos lá para Efésios, aqui, Efésios está pertinho, ó. Efésios, segura aí, viu? É muita informação, mas durante a pregação nós vamos devagarzinho repetindo algumas coisas, tá certo? É o Hades. O Hades pode acontecer a qualquer momento. Se você não aceitou Jesus ainda, está nessa noite aqui, pastor, não aceitei Jesus ainda. Oh, glória! É a oportunidade de você aceitar Jesus nessa noite, porque a Bíblia diz: se morrer hoje sem Jesus, desce para o... Eu não estou te fazendo medo, eu estou só falando o que a palavra de Deus diz. Não saia daqui hoje sem você aceitar Jesus como seu Salvador, porque a Bíblia diz assim: quem crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha o capítulo 4, foi Jesus que falou, viu? Eu vou falar e vou dizer sempre o versículo, tá bom? Você vai lá no Efésios capítulo 4 e você vai no versículo 7 e versículo 8, 9, nós vamos ler. Preste atenção à sequência. Morreu agora com Cristo, a Bíblia diz, e vai direto para o céu. Hoje mesmo estarás comigo no... Se algum de nós não chegarmos em casa, que Deus nos guarde, né? Mas se for a nossa hora, é melhor ir na hora de Deus. Quem quer ir na hora de Deus? Tá com medo? Mas hoje à noite você ainda pode jantar com Jesus ainda hoje à noite. Quem quer? Quem quer? Eu estou pensando ainda se vai, se não vai. Mas Jesus não é tão bom? Não é tão amado da nossa alma? Jesus disse para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no... E Paulo viu o paraíso lá em cima. Segundo Coríntios capítulo 12, Paulo viu o paraíso lá em cima. Porque Jesus, quando ressuscitou, Mateus 27, 52, 53, diz que os que estavam lá no paraíso embaixo, foi dado um sinal, foram vistos em Jerusalém, os santos. E Paulo vê os santos agora lá em cima. Ou seja, quem morre sem Jesus vai para baixo, quem morre com Jesus vai para... Oh, glória! Mas vamos aqui, ó. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto,
levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Olha aí. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Amém? Então preste atenção na sequência. Jesus está dizendo que quem crê na sua palavra não será confundido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só para aliviar, porque Deus, quem é Deus? Maior ser. Amor, o maior sentimento. O mundo, o maior grupo. Que deu, maior ato. Seu Filho unigênito, a maior dádiva. Para que todo aquele que nele, a maior oportunidade, crê, a maior simplicidade, não pereça, a maior promessa, mas a maior diferença, tenha a maior certeza, vida eterna, a maior possessão. Podemos dar uma salva de palmas para Jesus de Nazaré? Oh, aleluia! Olá, machanarabacana. Porque Jesus desceu do céu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus cumpriu a sua missão, chegou na cruz do Calvário, ofereceu a sua vida por nós. Quando ele bradou na cruz, está consumado, a Bíblia diz que ele desceu às regiões inferiores da terra. E depois, o que aconteceu, pastor? Depois ele desceu às regiões inferiores da terra, ele subiu, ele ressuscitou. E que foi aconteceu quando ele ressuscitou? Ele passou 40 dias e 40 noites ministrando aos seus discípulos. Pega aí a sequência, não faz não. Ele passou 40 dias e 40 noites ministrando aos seus discípulos. Eu pergunto para você, o mundo viu Jesus durante esses 40 dias? Não. Quem viu Jesus foi só os discípulos e aqueles que ele quis ministrar. Por exemplo, sua mãe, seus irmãos, Tiago se tornou apóstolo, Simão, seu irmão, se tornou apóstolo, ele visitou os apóstolos, ele disse no capítulo 20 de João, os apóstolos estavam todos com medo, escondidos, ele entrou naquele lugar e disse assim, Pai seja convosco. Esse texto é muito importante, tá? Escatologicamente falando. Vamos aqui, João, capítulo 20, versículo 19. Preste atenção. E aqui Jesus está depois de ressuscitado. Ele ressuscitou e os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo. Tá certo? Preste atenção. Ou seja, os discípulos não tinham nascido de novo. Jesus disse, se eu não for, o Espírito Santo não. Aí você pode dizer, mas pastor, os apóstolos expulsaram os demônios, eles curaram até o enfermo. Mas Jesus disse que o Espírito Santo só seria dado como regeneração após ele ir. Jesus disse, se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas se eu for, vos darei o Espírito Santo, outro consolador. Uma salva de palmas para o Espírito Santo, meu irmão. Oh, Espírito Santo maravilhoso. É Ele que vai conduzir essa igreja em triunfo. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos aconselha. É Ele que é o nosso advogado. Ele diz, darei o outro advogado. Preste atenção, ó. Vou ler se é importante isso. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerrado as portas, onde os discípulos com medo. Está com medo, irmão? Aonde Jesus chega, o medo vai embora, viu? Porque tem gente que tem medo quando a gente fala dessas coisas, fica medroso, as pernas ficam tremem assim, ó. Não tenha medo, Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de poder e moderação. Eles estavam com medo, se tinha juntado, chegou Jesus, pôs-se no meio dele e disse, Pai seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. Aonde Jesus chega, o medo vai embora e chega a alegria.
de sorte que os discípulos se alegraram. Disse, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Meu irmão, você tem uma missão. Preste bem atenção. Deus te deu dons. Quem tem o Espírito Santo aqui? Cada um de vocês tem uma missão. Ah, pastor, eu não sei ainda qual é a missão, mas perguntei hoje à noite para Jesus: Jesus, qual é a minha missão? Qual é o meu dom? Sabe por quê? A Bíblia diz: todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito. Faça alguma, diga para o seu irmão, faça alguma coisa para Jesus. Diz aí para o seu irmão: faça, irmão, alguma coisa para Jesus, pelo amor de Deus. Será que você está na igreja só para receber bênção, irmão? Será que nós estamos na igreja só para receber de Jesus? Jesus é te encher, porque diz aqui, ó, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, os discípulos só receberam o Espírito Santo quando eles nasceram de novo. Jesus disse: recebei o Espírito Santo. Aqui no grego a palavra é uma nova vinda. É a mesma palavra usada para quando Deus assoprou sobre as narinas de Adão. Quando o crente não é nascido de novo, ele não tem prazer na obra. Quando o crente não é nascido de novo, ele não tem fogo. Quando o crente não é nascido de novo, ele não deixa o pecado. O que faz o crente deixar o pecado é quando ele nasce de novo. Porque diz a Bíblia: quem nasce de novo não pode viver pecando. Para ser arrebatado, tem que ser nascido de novo. Porque se existir prazer ainda pelo pecado, se anda pecando, é porque não nasceu de novo. Agora observe bem. Jesus passa 40 dias e 40 noites ministrando aos discípulos. Tá certo? Até os discípulos perguntaram algo muito curioso para Jesus. Aqui em Mateus 24, ó. Vamos em Mateus 24. Eu estou dando uma geral só, viu? Eu sei que tem muita gente que vai estar no domingo. Olha, capítulo 24. Os discípulos estavam tão curiosos, porque o templo, ele ainda não havia sido terminado, mas era um templo belo. Mais belo do que os outros templos. Mais belo do que o templo de Salomão. O templo de Salomão é escatológico, porque Salomão terminou aquele templo mais ou menos no ano 1004, depois de Cristo. E aquele templo, os judeus tinham uma verdadeira adoração. Sabe por quê? Porque aquele templo era o único lugar na terra em que Deus habitava. A única nação, com o único templo, que Deus estava naquele lugar. E a Bíblia diz que aquele templo de Salomão, ele foi destruído no ano 586. Observe bem, ó. Passou o reinado de Salomão, o reinado do rei Davi, de Saul. Aí veio o reino dividido. Israel se dividiu em norte e sul. Aí veio os cativeiros, e o cativeiro do norte. As 10 tribos de Israel foram dispersas pela Síria. Depois é o último cativeiro, que foi o de Judá. E Jesus nasceria da tribo de Judá. Segura aí, ó. Jesus nasceria da tribo de Judá. O que fez Nabucodonosor? Por causa da desobediência. Gente, preste bem atenção. A desobediência do povo de Israel no Velho Testamento fez ele sofrer muito. Porque Deus falou através de Moisés no Monte Sinai que queria uma nação santa. Lá no Monte Sinai, lembra quando o pessoal passou pelo Mar Vermelho, caminhou para o Monte Sinai? 2 meses eles estavam no Monte Sinai. Sabe quanto tempo eles ficaram no Monte Sinai? 2 anos. Deus chamou Israel e passou 2 anos ministrando ao coração deles. 2 anos. Eles não foram caminhando no deserto, não. 2 anos Deus ministrando. Deus deu o livro de Gênesis, deu o livro de Êxodo, deu o livro de Levítico. Os 3 livros da Bíblia foram escritos, os 3 primeiros, lá no Monte Sinai. Há quantos anos estava antes de Cristo? 1500 anos antes de Cristo, a Bíblia começou a ser escrita no Monte Sinai. Gênesis, Êxodo, Levítico. Ou seja, a igreja precisa aprender. Primeiro, para caminhar no deserto, precisa aprender a palavra.
Deus queria que o povo aprendesse a palavra. Deus gastou 2 anos no Monte Sinai, com o povo parado, ensinando a eles como deveria servir. E agora, quando chega no livro de Números, observe, eles vão caminhar 38 anos no deserto. O livro de Números é o livro mais triste, porque depois de 2 anos de preparação, eles falharam muito no deserto, murmurando, pecando, mas eles chegaram até a beira do Jordão. Foi escrito o terminado do livro de Números, aí foi escrito o livro de Deuteronômio, e agora estão na beira do Jordão. Aí Deus vai usar Josué para entrar na terra, e o livro de Josué é 30 anos de caminhada, mas primeiro eles passaram o Jordão e começaram a tomar posse da terra. Terminou o livro de Josué, eles não tinham ainda tomado posse da terra. Aí veio os juízes, foi 300 anos de treva. Preste atenção à desobediência, isso é escatológico. 300 anos de terra, caía, levantava. Deus levava o juiz, eles caíam de novo. Aí o último juiz foi Samuel. Quem não conhece a história de Samuel? Grande juiz, profeta de Deus. Mas aí depois de Samuel veio Saul, Davi e Salomão. Aí o reino se dividiu exatamente em Salomão. Através dos pecados de Salomão, o reino se dividiu. Tá certo? Mas preste atenção, aqui nós vamos entrar no templo, porque Salomão construiu o templo. Aí por isso eles vão perguntar sobre o templo. E vai haver o templo escatológico, viu? Por que eu estou falando do templo? Pastor, o que tem a ver isso? Porque vai ser construído o templo para receber o Messias. Eles perguntaram por que o templo de Salomão tinha sido destruído, tinha sido levantado novamente depois do cativeiro por Zorobabel. Chegou agora na mão de Herodes, e Herodes estava construindo o templo. Preste atenção. E quando Jesus ia saindo do templo, tá certo? Esse templo aqui já é o de Herodes, porque ele foi embelezado, ele foi reconstruído. Herodes, querendo agradar os judeus, construiu uma fortaleza, mais belo do que o templo de Salomão. Aí Herodes gastou muito tempo nesse templo. Então Jesus disse: não vejo de tudo isso, em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja, ou seja, no ano 70, os judeus não aceitaram a Cristo, e isso é muito escatológico, viu, amados? Preste atenção. A maioria do povo judeu rejeitou o seu Messias. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que te são enviados, como que Zeu, como a galinha que ajunta os seus pintinhos. Oh, irmãos, como os judeus sofreram, e como eles vão sofrer agora nos últimos dias, estão sofrendo. Vamos falar do Gog e Magog. O pastor Sérgio pediu para falar sobre o Gog e Magog, mas na frente a gente vai falar Gog, Magog, Meseque e Tubal. Eles já vão sofrer muito, irmãos. Mas você pode perguntar: pastor, mas por que, pastor, esse povo judeu sofre tanto? Você lê um versículo e vai esclarecer. Olha Romanos 10:1, ó, bem rapidinho. Por que, pastor, esse povo judeu sofre tanto? Deus promessa para esse povo tem, mas só que agora eles ainda estão rejeitando Jesus. Eles não creem que aquele que morreu na cruz é o Messias. Eles não acreditaram que o seu Messias morreria na cruz. Eles acreditaram que o seu Messias seria um imperador, queria governar Roma, queria governar os povos, e eles já estão esperando, segura aí, viu? Eles já estão esperando que esse Messias chegue. Você pode colocar na internet que os principais rabinos judeus, se vocês colocar por que eles não aceitam Jesus como Messias, ele diz: primeiro eles inventaram a conversa e Jesus não cumpriu as profecias. Sabe por quê? Eles criaram vários escritos de uma imaginação deles como seria o Messias. E aí eles dizem também que o Messias deles não vai morrer na cruz, vai governar o mundo. Mas olha o que Paulo diz por que eles não entraram. Olha aqui o capítulo 10, versículo 1, 2 e 3. Ó. Ele diz assim: porque lhe dou
testemunho de que tem zelo de Deus, mas não o entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de... Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então preste atenção, vamos voltar para o 24 do Mateus, tá? 24, voltamos lá rapidinho. Eu quero falar sobre o templo, porque aí nós vamos entrar na grande tribulação. Não se preocupe não, eu estou dando só uma geral, viu? Para você ver que a escatologia, ela envolve toda a Bíblia. Para você aprender a escatologia, você tem que aprender o Velho e o Novo Testamento. Se você estudar só por pedaço, você não vai aprender. Você tem que conhecer toda a história de Israel, tá certo? Desde Abraão, o pai da nação, Abraão, Isaac, Jacó, José. Aí a nação se forma no Egito, não é assim? Aí passa 400 anos no Egito. Aí vem Moisés. Moisés representa Cristo. Tira o povo das mãos de Faraó, atravessa o Mar Vermelho. 1 Coríntios capítulo 10 diz que eles foram batizados no mar e na nuvem. Deus batizou a nação todinha de uma vez, ó. Deus tirou a nação de Israel do Egito, representa a igreja. A igreja é tirada do mundo, tá certo? Das mãos de Satanás, tá certo? E a igreja vai aprender a palavra no Monte Sinai, tá certo? Então você vê, e Deus, a história da Bíblia é a história do povo de Israel. O povo de Israel é o povo de Deus do Velho Testamento, é Israel. Mas o povo de Deus do Novo Testamento não é Israel. O povo de Deus do Novo Testamento é aí. Por quê? Porque aceitaram a Jesus como o Messias. Mas eles vão entrar, tenha calma, eles vão entrar. Aqui está, ó. Aí ele vai dizendo, ó, os sinais da sua vinda. Estava Mateus capítulo 24, estava lá no versículo 3, 4, né? Ele está dizendo, ó, aí ele vai dizendo que vai acontecer guerra, falsos profetas, é o que está acontecendo, né? Guerras. Nós vamos falar da guerra de Israel contra o Irã. Ali é a guerra do Gog e Magog. Só pincelando aqui, essa guerra aí é uma guerra que se aproxima do arrebatamento. Não é a guerra do Armagedon. Essa guerra aí vai acontecer o seguinte. Lá no capítulo 38, 39 de Ezequiel estava no cativeiro com eles lá, né, na Babilônia. Deus revela para Ezequiel que o Gog, que é o chefe de Mesé e Tubal, ele vai reunir as nações do norte, lá cita elas, várias nações do norte, ali ao norte de Israel, que é Irã, Rússia, China. Essas três nações, elas vão, certamente o Gog ou vai ser o Put, ou da China, provavelmente. Eles vão se unir, várias nações, contra Israel. E eles vão invadir Israel. Vai acontecer. A Bíblia diz que Deus mesmo traz eles para dentro da terra de Israel. E a Bíblia diz que Deus vai fazer coisas extraordinárias e vai derrotar os exércitos de Gog e Magog. Isso vai acontecer aos nossos olhos. Nós vamos assistir isso tudo pela internet e a televisão. A China está ali, ó, no entroncamento, o Irã e a Rússia. Tudo ali tem interesse econômico, porque o Irã tem petróleo. Por que que a Rússia faz aliança com o Irã? A China, porque ele precisa do petróleo daqueles outros países ali do Oriente Médio, tá certo? Então vai acontecer essa guerra. Mas preste bem atenção, aqui nós estamos nos sinais. Quando chega no versículo 15, ó, olha para o versículo 15. Ele diz os sinais que estão acontecendo, já começaram a acontecer. E aí ele chega no versículo 15, ele vai falar do templo. Você pode perguntar, pastor, por que o senhor falou do templo? E a gente usa muito na faculdade a repetição. Por que o senhor falou do templo? Pastor, foi o primeiro templo. O primeiro templo foi o de Salomão, 1004 a.C. Foi destruído no ano 586 por Nabucodonosor. Qual é o segundo templo, pastor? É o de Zorobabel. A volta do cativeiro da Babilônia por Ciro. Diz a Bíblia, e Ciro ordenou e o povo voltasse, e Ciro deu tudo para eles reconstruir, trazer o material de volta que tinha sido levado do templo de Salomão. Aí Zorobabel reconstrói o templo. Aí esse templo entra no período interbíblico. Ele é profanado por Antíoco Epifânio no ano 162. Aí Cristo faz uma lembrança
de que assim como aconteceu a profanação de Antíoco Epifânio, que foi que Antíoco Epifânio fez? Sacrificou uma porca, borrificou o templo todo com excremento de suíno, e foi preciso haver a revolta dos macabeus. Matatias, sacerdote judeu, se revoltou juntamente com um pequeno grupo, e com mais ou menos 3 anos de batalha, eles conseguiram reaver o templo de volta, o de Zorobabel. Só esse templo de Zorobabel vai chegar na mão de Herodes. É quando Jesus está nascido, já, né? Inclusive Herodes tentou matar Jesus, vocês lembram? Que quando disseram assim, nasceu o rei dos judeus, Herodes mandou matar todas as crianças de Belém. Herodes o Grande. É ele que constrói o templo nos dias de Jesus. Agora, Jesus fala aqui no versículo 15, que o anticristo, aqui Jesus dá um pulo profético, o templo, e agora não tem mais, porque foi destruído no ano 70, ele vai ser reconstruído nos dias próximos aí, perto do arrebatamento, para chegar à tribulação. O Israel vai reconstruir o templo, para recebimento do Messias. Olha, irmãos, preste atenção, ó. Os judeus vão ser enganados novamente. Eles vão reconstruir o templo de maneira muito bela, porque aparecerá o homem chamado o anticristo. Aí que vai falar, ó, preste atenção. Quando, pois, virdes e a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Irmãos, os judeus vão ser uma aliança com o anticristo. Eu preciso ir agora em Daniel 9, 24. Tá bom? Abra aí Daniel 9, 24. Ah, o irmão está colocando tudo aí, glória a Deus. É bom demais. Estou mexendo com vários aspectos, mas já dá para entender? Dá para entender? Não é difícil aprender a Bíblia, não, só a gente querer, né? Temos, e aí a primeira vez, está ouvindo, né? Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Daniel, ele tem a revelação das 70 semanas de Daniel. Presta atenção agora, ó. São textos escatológicos difíceis. Daniel diz assim, ó, resumindo o texto, que 70 semanas estaria determinada sobre o povo de Israel. Para quê? Para purificar os pecados, para selar a visão, para trazer justiça eterna, cumprir a profecia, ungir o santo dos santos, e é o templo. Essas semanas, irmãos, começaram a se cumprir quando Neemias oficialmente veio da Pérsia e veio uma ordem oficial para reconstruir os muros de Jerusalém. Essas 70 semanas, queridos, não são semanas de dias, são semanas de anos. No original, quando você faz a contagem, quando você vai por versículo, vai dizer que as primeiras 69 vai se cumprir de Neemias até Jesus. Se vocês vão poder baixar os versículos 25, 26, ainda vai dizer uma coisa interessante, da onde o anticristo vem. Essas semanas são profundas. Eu quero que você se desperte para estudar as profecias. Do versículo 26, ó, coloca aí, pessoal, do versículo 25, ó. Sabe e entende, ó, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, 7 semanas e mais 62 semanas. Olha aí. Aí você está no versículo, quanto aí? Sabe, tal. 25, 26 agora, ó. Depois das 62 semanas, já tinham passado 2, será cortado o Messias, ó. Já está falando de Jesus. Quer dizer que de Neemias até Jesus foram 69. Aí houve um pulo profético, ó. A igreja entrou, que Jesus morreu e o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Ou seja, graças a Deus, e Deus tinha um plano com os gentios, porque nós fomos abençoados através dos judeus, porque Jesus nasceu dos judeus, e Jesus tinha um povo preparado. Deus tinha uma igreja fora de Israel para salvar. O Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Então, cumpriu-se as 69. Dá o pulo, o versículo 27.
Olha aí com por que a gente diz e a tribulação será de 7 anos. Tá bom? Se as 69 semanas foram de 7 anos, a última semana terá que ser de 7 anos. Tá bom? Por isso eu quero que você venha no próximo domingo. Porque é só um aperitivo, viu? Primeiro as semanas são de anos. Quando Jesus morre, cumpriu-se as 69 semanas. Só que vai dar um intervalo, viu, nas semanas. Da cruz até o arrebatamento é o intervalo. E glória a Deus pelo intervalo, porque o intervalo é o momento da igreja. A igreja foi salva através de Jesus. O Espírito Santo é derramado através de Jesus. E a igreja no redor do mundo inteiro, Deus salva crente de todas as raças, todos os povos. E os judeus não querem, não deixavam e nem queriam nenhum gentio no templo. Só que Jesus ama todos os povos. E a igreja está sendo salva. Agora eu queria voltar ao versículo 26. Eu estou citando, claro, coisas difíceis, eu sei que estou. Mas eu estou só impactando vocês, para vocês gostarem da escatologia. Porque a gente precisa pregar isso para as pessoas. Vamos deixar só de pregar versículo fácil. Vamos ser desafiados. Vocês estão numa igreja e valorizam o ensino. Então vamos ser desafiados a aprender mais. Olha aí de onde veio o anticristo, ó. Depois das 62 semanas será tirado o Messias. Jesus morreu. Mas não para si mesmo. E o povo, olha a frase aí, ó, olha o segredo, ó. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santo. Pergunta é para os irmãos: quem foi e destruiu Jerusalém depois da morte de Jesus? Quem foi que destruiu Jerusalém depois da morte de Jesus? Os irmãos sabem, tem alguns que sabem. Vocês sabem que o templo foi destruído depois da morte de Cristo, não sabem? No ano 70. A Bíblia diz que Jesus falou em outros versículos. E a história mostra: os romanos invadiram Jerusalém, o templo foi incendiado, e Jesus disse aqui no 24: não ficará pedra sobre pedra e não será derrubado. Até os alicerces do templo eles arrancaram atrás de ouro, porque o templo era muito rico. Então o príncipe vem da onde? Olha o segredo aí, ó. Um príncipe e adivinha, o povo de um príncipe e adivinha. Ou seja, o anticristo vem do Império Romano. Ou seja, da Europa. O anticristo se levantará da Europa. Vai haver uma só moeda, tá certo? E vai haver uma só igreja. Quem ficar na grande tribulação não vai poder comprar e nem vender se não tiver o sinal da. Então o anticristo está dizendo: o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santo, e o seu fim será uma inundação, e haverá guerras, estão determinadas assolações. Agora o 27, para a gente encerrar, já vai dar 9, né? Vai dar 8, é 8, né, pastor? Pode passar? Não corra não, viu? A pastora vai ali, mas ela vai resolver coisa aí da igreja. Que esse versículo é forte. Se as 69 semanas foi de 7 anos, a última semana tem que ser de 7 anos. Por isso que nós defendemos que haverá, após o arrebatamento, 7 anos de tribulação. Ele está dizendo: e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oblação, e sob as asas da abominação virá o Salvador. Ou seja, há um que resiste. Agora eu quero ir para um versículo para ligar isso aí. 2 Tessalonicenses 2 e 3. Se você quiser aprender tudo, isso está na apostila, viu? Não se prive de aprender, não. A apostila vai te ajudar. 2 Tessalonicenses 2 e 3. Ó. Ou seja, a grande tribulação só começa quando a igreja for arrebatada. A igreja será tirada da terra para morar com Jesus. Quem subiu, subiu. Quem ficou, ficou. Quem vai, quem vai, quem vai? Ei, Ramacharabacandarai. Jesus virá a qualquer momento. Aí o relógio de Deus vai começar
porque Deus vai provar Israel e vai salvar uma parte de Israel. Mas vai ser, quando diz aqui, vai falar sobre o templo de novo. Por que eu falei sobre o templo? O templo vai aparecer em outros lugares, no versículo 4, 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, versículo 4 logo. O versículo 3, né? Começando no 3. Isso, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim e antes vem a apostasia. Essa aí é a apostasia completa. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo e se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer, olha aí, irmãos, o Israel fará uma aliança com o anticristo. Aí você pode perguntar, mas pastor, por que é que esse povo vai ser tão enganado? É porque diz aqui, irmãos, nos próximos versículos desse capítulo, que o diabo, primeiro, a Bíblia diz assim: Deus enviará o espírito da mentira. Agora o bicho pegou, né, irmão? Porque a Bíblia diz: e Deus enviará o espírito da mentira. Se ele for aí no versículo 9 e 10, tem aí, Por quê, A partir do 8, então será revelado o iníquo, quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Deus vai permitir que ele faça sinais e prodígios da mentira. Por isso o versículo seguinte diz assim, e por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Irmão, vai chegar um momento, o mundo está amadurecendo para o juízo, que os homens estarão tão impregnados no pecado, que Deus mandará o diabo. O diabo está preso agora, viu? O diabo ele não faz nada sem a permissão de Deus. Se pudesse abrir nossos olhos, nós íamos ver Satanás acorrentado. Os demônios são soltos, é um mistério. A Bíblia diz que os demônios estão soltos aqui nas potestades. Mas tudo está sob o controle do Altíssimo. Você não tem que temer nada, porque tudo está no controle do Altíssimo. É Deus que manda, é Deus que governa, é Deus que domina. Ele domina os demônios, ele domina Satanás, porque ele é todo poderoso. Vai chegar o momento e Deus vai liberar Satanás para reinar sobre os homens. Mas a Bíblia diz que nós estamos guardados e o maligno não pode não tenha medo, porque o diabo não pode te tocar, porque em você está o Espírito Santo de Deus. Se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós, se o Espírito Santo de Deus habita em vós, você não tema nada, porque a Bíblia diz aí, que Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Só para terminar, vamos encerrar agora, viu? Capítulo 13 do Apocalipse, vou mostrar como é que Deus envia. 13 do Apocalipse. E tem a coisa, 3 bestas, viu? Tem a primeira besta, que é o anticristo. Tem a segunda besta, que é o dragão. E tem a terceira besta, que é o falso profeta. Tá certo? Eu vou resumir com as minhas palavras, você lê em casa. No primeiro versículo 13, 1 e 2, vai falar do anticristo. Aí ele vai sofrer resistência. Os irmãos podem olhar aí também, mas eu vou resumir e para mim não passar muito tempo. Ele vai sofrer resistência e a Bíblia diz que uma das suas cabeças foi ferida de morte e o dragão vai ressuscitar o anticristo. Isso para imitar Cristo, não é o anticristo. Ele vai morrer e vai ressuscitar. O dragão ressuscita o anticristo e deu o dragão seu poder e grande poderio. E a Bíblia diz, e multidões foram após a besta. Língua, nações e povos. Só que ele tem outro agente. É o falso profeta, é o homem da igreja. Porque o anticristo, irmãos, ele é o homem da política. O dragão é o homem da economia.
E o falso profeta é o homem da igreja. Ou seja, vai haver uma igreja só, a igreja do falso profeta. Aí se você, bota aí querida, a partir do versículo 11 agora. Você vai ver e sobe outra besta, é o falso profeta. E ele faz sinais na presença da besta. Para que adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Faz sinais, faz até descer fogo do céu, enganos e habita na terra. Com os sinais ele foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem da besta, que recebera a ferida de morte e vivilha. E foi-lhe dado, e foi-lhe concebido, e desse espírito a imagem da besta. Aí vão colocar a imagem da besta lá no templo. Quando virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, o povo judeu vai sofrer tudo isso, irmão. A besta vai se assentar no trono. Aí Jesus vai dizer, e no 24 de Mateus, a partir do versículo 15, que eles vão ter que fugir da besta. Uma parte dos judeus vão ser salvos durante a tribulação. Ô povo do coração duro, irmão.